Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, gente, já tiveram vontade de voltar no tempo? Então vem comigo. Seguinte, gente, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Tá pra me ouvir bem? Bom, eu sempre tive uma certa resistência pra vir falar sobre esse tema. Na verdade, não era nenhuma resistência, eu queria vir falar sobre, mas eu não tinha coragem, sabe? É um assunto que mexeu muito comigo. Não é nenhum trauma lá muito gigante, mas mexeu comigo e eu pensei quantas pessoas talvez já tenham passado pelo mesmo e não souberam a quem recorrer, ou sei lá. É claro que a gente tem psicólogos, eu, por exemplo, vou em uma, faço terapia, mas é um assunto que eu vejo que não falam muito. Não sei se é uma dificuldade de reconhecer o erro, não sei o que é. Que é o famoso sentimento de culpa. Você já sentiu isso antes na sua vida? Existem pessoas que sentem vários tipos de sentimento de culpa. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista, sou leiga, estou falando uma experiência minha. Tem gente que tem sentimento de culpa por fazer algumas coisas com alguém ou tipo não tomar alguma atitude, ai, devia ter feito aquela coisa, me arrependo tanto hoje, ou putz, magoei aquela pessoa, que é o meu caso. E eu não sei lidar com isso. Eu quero dizer uma coisa pra você que sente isso, que chegou aqui nesse vídeo. Se sinta abraçada, porque eu sei muito bem o que é isso. Essa sensação é horrível, te corrói. Você fica, o que que eu faço para conseguir um perdão ou para conseguir consertar as coisas? Eu particularmente sou muito fã do filme De Volta para o Futuro. Eu era fã antes mesmo do acontecido, foi na minha adolescência que aconteceu um caso que não é tão grave, na verdade ele é mais engraçado do que grave de quem vê de fora, mas que pra mim me marcou demais. E a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, porque passa-se os tempos e você não supera muito bem. Acho que cria um certo trauma. Ainda mais que no meu caso eu sofri também um pouquinho de bullying, algumas coisas relacionadas ao que aconteceu. E aí eu ficava naquela: será que eu sou tão errada assim? O que eu tinha que ter feito para melhorar? E se eu pudesse voltar no tempo e consertar essa parte, eu que sou fã do filme? Meu Deus do céu, queria um DeLorean, né? Sonho meu. Mas. E eu sempre senti essa necessidade de vir falar com vocês sobre isso. Porque talvez, não sei, há quem se agarre em alguma fé. Eu acho que a gente sempre tem que procurar ajuda, fazer terapia. Fazer terapia faz bem, tá, gente? Fazer terapia devia ser igual ir no dentista, igual ir no médico. Sempre fazer um check-up, sempre estar por lá. Porque são pessoas que lidam com embasamento científico. Mas isso não significa que você também não possa se apegar a alguma fé, alguma coisa que você acredite. Eu, particularmente, teve uma época que eu me agarrei muito a Deus, à Igreja Católica, que é na igreja que eu fui criada, e uma outra época, que é a de agora, que eu acredito em várias coisas, na verdade, em reencarnação, Deus, em tudo um pouquinho eu acredito, na verdade. E tem dia que parece que eu não acredito em nada. Mas o fato é, isso me ajudou bastante também. Então, se você tá passando por isso e quer um conselho, quem sabe, dependendo de como cada um lida com esse sentimento, é interessante procurar ajuda psicológica se você não consegue lidar com isso por muito tempo, como foi o meu caso. E também, se você se sentir bem e não for forçar a barra, tentar procurar alguma fé, alguma coisa que se encaixe. Então, tem gente que acredita em reencarnação, ou na questão das igrejas cristãs, outras igrejas de matrizes africanas, enfim, que tem bastante aqui no Brasil. Cara, eu gosto, eu me apego muito a várias delas, na verdade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da Umbanda, do, do Espiritismo, e eu gosto da forma como eles explicam a vida. Não sei se eu sou muito, né, na fé disso, mas era algo que me ajudava um pouco a entender um pouco. Por que eu tô passando por esse sentimento? Será que é algo espiritual?
Será que é só psicológico? Sei lá, eu gostava de acreditar na ideia do karma. Quem sabe em outra vida eu fiz alguma coisa e eu precisei passar por essa agora. Não vão nessa também, não, tá, gente? É como eu falei, vai da fé de cada um. Não pense, então eu mereço estar sofrendo. Não, gente, não merece, ninguém merece nada. Você tem que procurar ajuda se você estiver no nível que eu cheguei de, meu Deus, eu não sei lidar com essa culpa. Mas é uma coisa assim que eu gostava de ir atrás, de entender mesmo, né? Caso for. Se não for também, de qualquer forma eu procurei ajuda psicológica. Então eu vou frisar muito isso nesse vídeo. Procurem ajuda. Só assim você vai saber mais ou menos o que você tem que lidar. Às vezes você até sabe inconscientemente. Tipo, às vezes eu tô na consulta com a minha psico e eu falo com ela e, tipo, ela mesma diz: Nossa, você tem consciência então do que tá acontecendo. Só que na prática eu não sei o que fazer. Então, você aí que tá precisando de ajuda aqui, tá sentindo esse sentimento de culpa, vamos lá. Outra coisa, será que é só o sentimento de culpa? Eu tenho muito isso. Será que não é uma raiva do que aconteceu? Uma raiva de você não conseguir dominar tudo ao seu redor. Porque a gente não vai agradar todo mundo toda hora. A gente não vai fazer também todas as escolhas certas toda hora. Pra quem tem um sentimento de culpa relacionado mais nisso, tipo, eu devia ter me formado em tal coisa, não sei o que lá. Existem vários tipos de sentimento, como eu já falei anteriormente. Então, assim, vai depender muito de cada um. Mas existem esses outros que ficam junto. Será uma. Você que tá há muito tempo nesse sentimento, ou tá passando por isso e não sabe lidar. Veja se bate com o que eu vou falar agora. Às vezes é um sentimento de raiva, de você não poder controlar aquela situação. Ao mesmo tempo, você não sabe se não é também uma obsessão. Parece que a tua cabeça sempre fica querendo voltar naquele ponto, uma certa obsessão. No meu caso, como outras pessoas se envolveram na história e eu era adolescente, o bullying rolou solto. Eu não sabia até que ponto eu estava errada, até que ponto também estavam me sacaneando ou se aproveitando da história, terceiros. E, e aí virou aquele bolo de neve. Tem uma outra pessoa também envolvida, além da que eu, em tese, magoei. Em tese, né? Eu magoei, mas enfim. E que também sofreu com isso. Falei com ela recentemente, inclusive. Me senti bem de entender também o lado dela, porque eu não imaginava que isso também mexia bastante com ela. E foi, não sei, acho que ficou um evento traumático mesmo. A gente não soube lidar, traumatizou. É que eu fiquei também um ano nisso, eu estudava com essas pessoas na mesma sala e no mesmo colégio. Era uma época, a turma que eu me encontrava não era uma turma muito bacana, era uma turma punk, rock, e eu era a CDF, a nerd, então já dá pra entender os atritos que aconteciam. E aquela perseguição básica, aquela coisa que você não sabe, beleza, até que ponto eu tô errada, até que ponto eu mereço esse julgamento, até que ponto é um bullying, é um exagero dos demais, você fica nessa dúvida. Então, se você estiver passando por algo parecido, se você tá passando por isso agora adolescente, agora jovem, agora adulto, tenta identificar quais sentimentos mais você carrega junto com essa culpa. E a culpa por si só é esse sentimento horrível de você eu fui um monstro, olha o que eu fiz, olha, né, o que. E aí? Só que, tipo, a gente não sabe o que fazer. Eu, particularmente, tentei pedir perdão pra essa pessoa e ela não quis me ouvir. E aí eu acho que também tem isso. Eu não controlo todos ao meu redor, né? Não significa que todos vão aceitar minha desculpa ou algo do tipo. Mas a gente fica nessa neura, a pessoa não me perdoou, então eu sou um monstro, então eu sou isso, aquilo outro, não mereço perdão. Você acaba também repetindo esses processos. Você sempre ou tá sempre se desculpando, ou no meu caso, eu faço dos dois. Um pouco eu sempre me desculpo, mas de eu ter sofrido um pouco de bullying nessa história, eu acabo sendo extremamente reativa hoje em dia com as pessoas ao meu redor e eu tô tentando lidar com isso. E é uma coisa que me prejudica bastante. Mas, numa geral, é isso. É um sentimento horrível na época. Eu não sei se eu fiquei meio depressiva ou não. Eu não tomei nenhum diagnóstico, nem nada do tipo. Mas eu lembro que eu só queria ficar no meu quarto, triste. Eu tava mal, tava péssima. As minhas notas deram uma diminuída, não muito, mas deram um pouquinho mais diminuída. Eu não tinha vontade de ir pra escola, porque daí eu sabia que eu ia ter que enfrentar tudo aquilo.
Enfim, um monte de coisa. Eu sei minha parcela de culpa nessa história, obviamente, por isso que eu me culpo tanto. Mas a gente sempre ficava naquela discussão, beleza, mas eles também fizeram isso aqui errado comigo. E aí? Sabe, é uma sensação também, talvez, de injustiça, não sei. É um negócio complicadíssimo, gente, complicadíssimo. Só quem passou por esse sentimento de culpa, só quem já magoou alguém ou quem se arrependeu de alguma decisão que tomou sabe o que é. E aí eu vou falar pra vocês, não dá vontade de pegar um DeLorean e voltar naquele ponto que você errou? Gente do céu, essa é a pior tortura de quem tem sentimento de culpa e é ansioso, porque eu sou ansiosa pra piorar a situação, né? Então, eu fico, nossa, e se eu voltasse no passado, igual no filme De Volta pro Futuro, igual o Marty McFly, quem entendeu referência, quem assistiu o filme sabe, e, puf, eu volto num ponto em específico, eu conserto isso aqui. Ou não, e se eu voltasse nesse outro ponto e eu falo isso aqui que eu deveria ter falado? Ou e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? E, cara, é uma situação em específico. Tem muitas outras situações que foram meio traumáticas pra mim, mas que eu não tenho tanta vontade de voltar quanto essa. E eu acho que é muito por causa disso. Porque eu perdi uma certa. Eu perdi. É que assim, outras pessoas me magoaram ao longo da nossa vida, porque a vida é isso aí, a gente magoa, a gente é magoado. Também entendam isso, tá? Faz parte da vida, a gente não vai agradar todo mundo. Só que eu ficava nessa, putz, machuquei alguém. Eu, que sempre me senti mal por me machucar e machuquei alguém. Eu ficava ali, me flagelando, me flagelando. Inclusive aconteceram algumas coisas meio místicas comigo, assim. Porque daí eu fui, como eu falei, eu fui procurar a igreja, frequentei cercos de Jericó, que a igreja católica faz. Me sentia bem, senti que o padre estava falando comigo, aquela palavra, né? Acredito que na igreja evangélica também tem algo assim, né? Que o pastor dá a palavra e tal. E eu sentia isso. E eu senti umas coisas diferentes naquela época, né? Realmente. Isso serviu pra mim ver que, pô, eu também erro. Não adianta eu ficar com ranço de alguém eternamente. É claro que tem situações e situações, né, gente? Tem coisas que não dá pra perdoar assim. E nem se force a perdoar se você não tiver ainda disposto. Acho que é bom a gente repensar, porque a gente também machuca os outros. Pensar em beleza, magoei tal pessoa. Então vamos pensar aqui comigo. Algumas pessoas também já me magoaram. Será que não é válido eu perdoar, né? Será que não é válido eu tentar esquecer um pouco essa história, não ficar remoendo? Porque, pô, acontece comigo também, todo mundo erra, né? Mas como eu falei, é situação em situação, né, gente? Tem umas coisas que são mais graves e vai no teu tempo, tá? Vai no teu tempo. Quando você se sentir que tá bem pra falar sobre tal assunto, pra perdoar tal pessoa e tal, vai no teu tempo. Enfim, é minha dica, meu conselho, porque eu me senti bem quando eu fiz isso. Que eu falei, nossa, agora eu tô bem, porque eu ficava às vezes guardando rancor de outras pessoas, e olha só, agora eu que tô mal de ter magoado alguém. Agora eu que não quero que tal pessoa guarde rancor de mim. Então eu ficava nessa. E acho que isso também de querer ser muito certinha, muito perfeitinha, muito nhenhenhenhen, fazia com que eu, ai meu Deus, eu tenho que agradar todo mundo, né? Deus me livre alguém não gostar de mim. Ainda mais alguém que eu tinha muita admiração, muito carinho. Nossa senhora. Gente, não vão nessa, tá? As pessoas rotulam a gente, mas nós não somos exatamente o que elas querem que a gente seja, né? Bem no fundinho. Vai dizer que no teu interior, na tua casa, você não é completamente diferente da rua. Todo mundo é, cara. Qual é? E eu sou assim também. Na rua eu sou, ai, que fofinha. Em casa eu sou, meus pais sabem, eu sou bem mais explosiva, né? Só que eu ficava nessa. E aí, agora, meu Deus, magoei uma pessoa, essa pessoa vai me odiar pra sempre. Ai, meu Deus, vai ficar falando mal de mim. Porque também tinha essa fofoca, como eu falei, tinha terceiros entrando nessa história. Quem sabe um dia eu abra essa história com vocês, é claro, sem mencionar nomes e tal, mas quem sabe um dia eu fale um pouquinho mais dessa história pra ver se vocês se reconhecem. Eu só queria dizer que é uma história de adolescente, bem bobinha, mas que por algum motivo me traumatizou, tá? E eu tô indo na psicóloga pra resolver isso, porque, né? Não sei por que motivo isso mexeu comigo, mas, enfim. E é claro que tem pessoas e pessoas. Tem gente que teve coisa muito mais traumática de verdade. Então, gente, procurem ajuda, tá? Viu que não tá sabendo superar isso de boa, viu que tá com dificuldade, procura ajuda. Mensagem final, procure ajuda psicológica se necessário.
tranquilo? E às vezes até se não for, pelo menos pra tirar dúvida, procure ajuda. Vai num psicólogo bom, que te atenda bem, que entenda você. E é isso. Se abra também com alguém que você tem confiança. Escreva num papel. Eu lembro que tinha uma época que eu escrevia numa agenda e eu não consegui pegar. Eu até queria pegar um hábito de escrever no diário, que eu sinto que eu ia aliviar um pouco a minha cabeça, porque eu penso muito todo dia em muita coisa, né? Muito ansiosa. Eu sinto que se eu escrevesse, eu aliviava. Mas tinha uma época que eu tentei fazer isso. E ajudava. Ajudava você a escrever, você escutar uma música, falar com alguém sobre isso, alguém que você confia, como eu já disse. Ir no psicólogo. Enfim, gente. Não sofra sozinhos. Saibam que eu sei muito bem o que você está passando. Talvez tenha até mais coisas que eu passei nessa época do sentimento de culpa, que eu ainda tenho um pouco. Bastante, na verdade. Mas saiba que a gente tá aqui, tá? Não estamos sozinhos. É nóis. Qualquer coisa precisarem, coloquem nos comentários, comentem a história de vocês. Se não se sentirem confortáveis, não comentem também, mas falem, olha, se isso aqui ajudou ou não. Só pra me entender se, sei lá, mais alguém passou por algo parecido e que não sabe lidar. Gente, tá chovendo aqui atrás, por isso que tá uns relâmpagos, tá? Beijo, meus queridos. Vou ver se eu volto mais vezes. Agora eu tô com uma estruturazinha melhor. Meu último vídeo eu falei do meu cabelo que tá crescendo, né? Agora tá bem grandão, ó. Ele tá molhado, tudo. Não sequei ele. Passei uma make bem rapidona aqui. Eu tava com uma cara de mosca morta. E é isso. Beijinhos. Até!